Sejam bem-vindos, alunos da Escola Paulo Salazar, para mais uma aula de IPEA, Iniciação à Pesquisa e Educação Ambiental. Chegamos na última etapa de uma pesquisa científica, a conclusão. Depois de estudarmos como é a estrutura de um projeto de pesquisa, vocês estarão preparados para, quando solicitado, escrever e produzir sua própria pesquisa. Já estudamos a introdução, os objetivos, a justificativa, a metodologia e os resultados. E agora estudaremos como finalizar o nosso trabalho científico. Vejamos agora um resumo de tudo que aprendemos. Vamos relembrar? De maneira geral, uma pesquisa científica começa com um questionamento sobre algo. Uma vez formulada a pergunta, a próxima etapa é reunir todas as informações possíveis a respeito da investigação, fazendo uma pesquisa prévia, realizando observações e conduzindo experimentos. Criar explicações para um fenômeno e testá-las são etapas básicas do chamado método científico. No vídeo de hoje, você vai aprender as 7 etapas desse método e como conduzir seus próprios experimentos científicos. Tá preparado? Então, solta a vinheta! Passo 1. Faça uma pergunta. A base da ciência é o questionamento. Defina a pergunta que você está tentando responder com o seu experimento, seja ela a causa de uma catástrofe natural ou por que a pipoca estoura no micro-ondas. Você decide. Passo 2. Realize uma pesquisa prévia. Independentemente do tema, quanto mais você souber sobre o assunto, mais chances você tem de uma hipótese correta. Pesquise, leia, veja vídeos, enfim, se informe ao máximo possível sobre o tema antes de se arriscar na hipótese. 3. Formule sua hipótese. Agora é hora de colocar os neurônios para funcionar. Disponha de todo o material que você pesquisou na etapa anterior e formule a sua hipótese. Responda a pergunta que você mesmo fez no início. Passo 4. Execute observações e experimentos para testar sua hipótese. Hipótese criada? Hora de testá-la. Realize experimentos a fim de saber se você estava correto. Observe o fenômeno, interfira nele, experimente de várias maneiras e não esqueça de ir anotando os resultados. Passo 5. Analise os resultados. Certo, você testou e anotou tudo, né? Agora olhe bem para esses dados. Organize eles na forma de gráficos ou planilhas e observe cuidadosamente o que aconteceu. 6. Tire uma conclusão sobre sua hipótese. Estamos quase no fim. Com os gráficos e planilhas em mãos, você deve observar se sua hipótese estava correta ou não. Caso os experimentos mostrarem que sua hipótese foi refutada, não desista, formule outra hipótese e comece de novo. Caso sua hipótese esteja correta, parabéns, você pode ir ao passo 7. Divulgue os resultados. Cientistas não trabalham sozinhos. A comunidade científica sempre divulga seus experimentos em um relatório, para que outros cientistas possam utilizar esse conhecimento, incrementá-lo ou até mesmo testá-lo novamente. Boa sorte, cientista! Conclusão é o fechamento de um trabalho, que pode ser um processo, um projeto, uma ideia ou um texto. Em uma redação, a conclusão é uma das partes mais importantes, por ser o momento de finalizar o que foi desenvolvido no conteúdo e reforçar a ideia principal. Concluir um texto não é repetir tudo o que foi dito com outras palavras em uma frase curta. A conclusão é o fechamento do que você desenvolveu ao longo do conteúdo e o reforço da ideia principal, podendo até contar com chamadas para reflexão e ação dos leitores. A conclusão deve ser breve e precisa conter o balanço do percurso que se iniciou na introdução e atravessou o desenvolvimento. Precisa conter respostas definitivas às questões levantadas, com a síntese de suas próprias ideias e, finalmente, a indicação de possíveis desdobramentos de sua pesquisa. Oi, pessoal! Afinal, o que é uma boa conclusão? Lembre-se que uma boa finalização do texto faz com que o leitor fique satisfeito com a leitura. E, por isso, uma conclusão deve ser interessante e reunir as principais ideias. No entanto, a conclusão de um texto deve ser sucinta,
ou seja, a parte de apresentar os argumentos é no desenvolvimento. Aqui você deve concluir e realizar um fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. Para isso, pense bem antes de fazê-la. Se necessário, releia o texto, pesquise sobre a ideia e faça um rascunho. Importante ressaltar que a conclusão não é a repetição do que já foi dito. Como fazer uma conclusão em 6 passos? Primeiro, seja breve, não fique enchendo linguiça. Uma conclusão não deve ser muito longa, isso porque a parte de argumentar e apresentar os dados já passou. Foque nas sugestões que serão oferecidas ao leitor, sendo claro e objetivo. Numa redação, geralmente, a conclusão é feita em apenas 5 linhas, ou seja, em um parágrafo. 2. Ressalte a ideia principal do texto, retomando sempre a introdução. Na introdução, tudo que será abordado deve ser apresentado ao leitor. Tão importante quanto a conclusão, a introdução do texto mostra ao leitor o que ele vai encontrar ali. Portanto, as palavras-chave devem estar presentes e serem retomadas na conclusão. A ideia é responder ao questionamento feito na introdução. 3. Resuma tudo o que foi dito. Organizar as ideias no final do texto para resumi-las é algo muito importante. Claro que você não deverá repetir nada, somente fazer o arremate final. Pense, portanto, de que maneira, a partir do seu ponto de vista, você solucionará os problemas que apresentou. 4. Apresente soluções para o que foi abordado. Uma boa conclusão deve ter uma proposta de valor, ou seja, ela deve conter soluções e apresentar melhorias para o tema abordado. Ofereça ao leitor a oportunidade de refletir sobre o tema. 5. Incentive o leitor a agir ou refletir. O que o seu leitor deve fazer ou pensar ao finalizar seu texto? Talvez haja uma ação clara ou uma ideia de se refletir na conclusão. É o momento perfeito para fazer uma chamada para ação ou reflexão e incentivar o leitor a seguir suas recomendações. 6. Evite clichês. Termos como em resumo, resumindo, concluindo, sumarizando, por fim e alguns similares são tão usados em conclusões que se tornam desgastados e óbvios. Veja alguns termos para usar no lugar deles. Portanto, em virtude de, logo, dessa maneira, com base no que foi apresentado, por isso, conheça melhor outros conectivos para serem usados aqui, como logo, por conseguinte, portanto, isso, em virtude, etc. Então, o final do seu texto deve transmitir a ideia de conclusão pela estrutura, resumo de ideias e argumentos, proposição de uma solução e incentivo a uma ação ou reflexão. Listando dessa forma pode até parecer muita coisa, mas não é. Basta seguir esses passos que você consegue encaixar tudo em poucos parágrafos e você será capaz de concluir seus textos com maestria. Agora é com vocês. Façam atividade e bons estudos.